vamos para nossa aula de ponto cruz. Esse é o ponto cruz, para vocês verem como que é o resultado dele, que ele fica no pano, tá? A gente vai usar o etamine, que é esse tecido cheio de furadinho, que eu já havia mostrado no outro vídeo. Linha de meada, que é essa. Lembrando que ela vem com um fio grosso dividido em 6 menores. E pegando uma linha, você vai dobrar ela, porque você vai pegar um fio, a gente vai trabalhar com ela dobrada. É importante lembrar que quem não tem como comprar o etamine assim por metro, pode usar essas toalhinhas de mão que vem, ou até de banho, que vem com esse pedaço de etamine. Mas nem todas as toalhinhas vêm com etamine. Algumas vêm com outro tecido que é próprio para o vagonite, que é outro ponto, e ele não tem esses furadinhos que é essencial para a gente fazer o ponto cruz. Então eu vou começar aqui, num lugar aleatório. Eu vou entrar num buraquinho e sair logo no de cima. Não pode pular um buraquinho, querer fazer um ponto mais longo. Entrei. Agora eu vou pegar o de baixo e sair no de cima. Você vai formar uma diagonal. Aí eu vou fechar aqui para vocês verem como que o ponto fica. Esse é um ponto. Tá vendo que ele vira um X? Na verdade, o nome é ponto cruz, mas ele é um X. Então, eu fechei aqui para vocês verem como ele fica. Porém, quando a gente borda, a gente não fecha. Eu vou mostrar por quê. Vamos supor que eu queira fazer uma carreirinha aqui de 3 pontos. Tá, fiz o primeiro, fiz o segundo sem fechar. Ele vai formando diagonais. Aí, antes de fazer o terceiro, eu resolvo fechar para ver como é que vai ficar, porque me deu vontade, me deu na telha. Fechei os dois, sendo que eu queria um outro ponto aqui. Como que você vai fazer para voltar? Não tem como. Você teria que ou ir por trás ou passar no meio desses 2 pontos e o seu avesso ia ficar uma coisa horrível. Por isso que a gente não fecha, na maioria das vezes, né, os pontos, porque a gente vai precisar da continuidade. Aí eu cheguei aqui no terceiro. Eu não tenho mais pontos para fazer para o lado nem para cima, então eu posso voltar fechando. A diferença é total. Quando a gente fecha num lugar que não era para fechar, depois, na hora de voltar, a gente fica todo enrolado. A gente acaba tendo que cortar a linha. Pronto, você já fez 3 aqui. E eu vou ensinar como fechar. É a coisa mais simples, fechar aqui por dentro, passando por dentro dos 3 pontos. E passou a linha. Puxa, para ela ficar firmezinha. Cortou. Pronto. Muito fácil. Ele não tem muita dificuldade assim no fazer. Ele é bem tranquilo. A gente vai ver casos em que a gente vai subir, descer com ponto, que aí talvez alguém encontre alguma dificuldade. Agora eu vou mostrar para vocês em casos em que a gente vai subir, descer, a gente vai fazer essa florzinha aqui. São 4 pontinhos, a gente vai fazer só a parte rosa. 4 pontinhos. Essas revistas a gente compra em banca de jornal normal. Esses são os gráficos de ponto de cruz. Cada quadradinho significa um ponto. E a cor, né, a gente já sabe que muda. Enfim, esses pontinhos aqui, que são retinhos, isso é o ponto de contorno que eu falei que vou ensinar ainda. Mas, por enquanto, vamos ficar no ponto de cruz. Olha, se você quiser tirar um print, fica como exercício para vocês fazerem. Primeiro uma reta, depois essa florzinha de 4. A gente vai pegar aqui em um lugar qualquer do pano. Passou, pega a viradinha da linha, prende. Voltou.
fizemos o primeiro ponto. Qual o próximo passo? Seria fazer um pontinho aqui, né? Do lado, por causa da florzinha. Aí, a gente vai fazer aqui em cima. E agora, eu fiz um ponto aqui, mas o meu próximo ponto não é nem aqui, nem do lado, não é perto, é aqui em cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fechar esse ponto. Por isso que eu falei, não é sempre que a gente vai deixar ele aberto, só quando for necessário a gente vai fechar. E agora eu posso fazer o meu ponto aqui. Agora, eu vou continuar, se eu continuar aqui na mesma direção da agulha que eu tava antes, sempre de baixo para cima, o que eu vou acontecer? Eu vou sair com a agulha em cima. Se eu sair com a agulha em cima, eu não tenho ponto para fazer aqui. O meu próximo ponto é aqui embaixo. Então, eu posso, ao invés de sair por cima, sair embaixo do meu ponto. Porque o meu próximo ponto vai ser aqui do lado. Então, não faz sentido nenhum eu sair por cima. Eu, estando aqui embaixo, faço o meu último ponto e volto fechando, sendo o meu último. Fecho aqui, saio em cima, não saio embaixo, porque você vai sair com a agulha no lugar onde você precisa estar para fazer o próximo ponto. Aí agora, eu fechei esse segundo e eu tenho que estar lá embaixo. Como que eu vou fazer? Eu tenho que fechar esse, né? Você vai fechar e vai sair no de baixo. Saiu no de baixo, pronto. Tá no lugar que você precisava estar. E agora, como que eu vou fechar se eu não tenho uma reta? A gente vai entrando nos pontos assim mesmo. Uma coisa que é legal para fechar, para o ponto ficar mais firme, se vocês repararem, o etamine, ele tem isso aqui, ó. Esses dois fiozinhos nos quadradinhos. Quando vocês entrarem dentro de um ponto, caso esteja numa direção favorável, tenta passar por dentro desses dois fios. Um pouco como se você estivesse afundando um pouquinho o ponto, mas não atravessando o pano. Ó, entrei. Não precisaria entrar em todos os pontos, mas como esse é um desenho pequeno, não há problema. Mais fácil entrar em todos, que aí fica mais igual, né? E pronto, fizemos uma florzinha. Outra linha, uma linha amarela pra gente fazer o meio. E esse já vai ficar como o nosso exercício. Fazer a reta, pode ser maior, né? Não precisa ser 3 pontinhos, que é muito pouco. A nossa flor e o miolo, que vai ser um único pontinho. Vai ser a mesma coisa, você passa a linha, pega a voltinha, entra no ponto de baixo, sai por cima, fez a diagonal, fechou, porque você não tem mais nenhum ponto para fazer. E agora, como que você vai fechar com um pontinho pequeno? Como que você vai ficar seguro? Você pode passar por dentro normal, igual eu falei, ou, às vezes eu prefiro fazer isso porque quando a gente vai vender, por exemplo, eu vendo toalhinhas, não tem como você vender uma coisa que vai acabar rápido, soltar rápido, porque as pessoas... Eu não gostaria de receber um trabalho assim. Então, você pega, tira um fio da agulha, deixa ele pra fora. Você vai pegar uma perninha desse seu ponto, você vai passar aqui por dentro dele. Passou uma, a outra ficou do lado de fora e você vai dar um nozinho. Ele vai virar um nozinho invisível. Você tem que ter muito cuidado para ele não aparecer. Ele tem que ficar bem no buraquinho, perto do buraco, para que ele possa meio que afundar. Você deu o nozinho, volta tudo ao normal, sobe, né? E vai finalizar como antes. Como uma reta normal. Você vai passar por dentro do ponto. Tem que ter muito cuidado para fazer esse nozinho, porque senão fica feio. Pronto. Passou, cortou.
Não sei se a cor tá favorecendo muito, mas temos aqui uma florzinha. Uma florzinha bem simples. Depois eu vou ensinar uma outra que é mais completinha. E agora uma coisa muito importante, o avesso. O avesso é a qualidade do seu bordado. Não adianta você ter a parte de cima perfeitinha e quando você olhar o avesso tá tudo misturado, linha para um lado, linha para o outro. Aqui, se vocês repararem, todas as linhas estão na mesma direção, seguindo uma retinha. E é assim que tem que ser o avesso. A avaliação que vocês têm que fazer também é sobre o avesso. Por exemplo, se eu estivesse bordando assim, aí de repente, não sei, eu cansei, enjoei, eu quisesse virar o pano, eu começasse a bordar. Quando eu virasse, ia ter linha para um lado, linha para o outro, ia ficar uma coisa super confusa. Assim talvez vocês não tenham muita dimensão, mas eu vou mostrar sobre esse outro aqui. Tá lindinho, né? Muito fofo aqui por cima. Agora imagina se eu virasse e tivesse tudo torto, né? Mas aí a gente vira e vê como que ele é. Todo na mesma direção. E não tem nó, vocês estão vendo algum nó? Então, isso é muito importante. Apesar de eu ter dado nozinhos aqui no olho, porque eram poucos pontos, né? Com medo de soltar. Mas ficou discreto. Se você não sabe dar um nó discreto, não dá. Melhor só passar por dentro, porque para ficar um trabalho bem feito, né? E esse é o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês.